Igreja, 6 de setembro, nós teremos nossa revisão de vidas. Amém? E nós teremos o nosso batismo para a glória de Deus. Oi? E antes de entrar na palavra, semana passada foi tremendo para mim. Principalmente depois da palavra do bispo Rodovalho, na noite de Santa Ceia, que ele disse que a gente tem que ficar batendo. Bate, que uma hora entra, né? E a gente sabe que o reino de Deus é tomado por esforço. Vem cá, Bia. Eu tenho que falar, igreja. Eu não tenho como provar ainda, mas eu não preciso provar, para mim já está certo. Eu confio em Deus. Fica aqui do ladinho. A Beatriz tinha um cabelo que era aqui, não sei se vocês lembram. O cabelo dela já está aqui, ó. Aqui ainda está muito fininho. Ele caiu tudo. A Bia teve um câncer e a gente descobriu nos 45 segundos do último tempo, né? Já tinha 3 metástases. A cirurgia que era para ser daqui até aqui. Cadê ela? Nem dá para ver. Tem esse tamanho, esse corte. Nesse corte aqui eles fizeram o esvaziamento cervical aqui, tirando a metástase, que é um milagre. Tirar 4 linfonodos num espaço tão pequeno. Na hora da biópsia, os linfonodos tinham encapsulado as metástases. Não tinha ido para a corrente sanguínea. Amém. Não tinha sintoma, não tinha nada, mas como é que descobriu esse câncer? Descobriu por causa de uma dor. Dor nas juntas, etc e tal. 2 anos investigando. Assim que fez a quimioterapia da tireoide, que é uma tentativa só, se não desse certo a iodoterapia naquela tentativa, um abraço. Graças a Deus foi um sucesso. Só que depois da iodo começou a cair o cabelo da menina, cair, e realmente caiu tudo. Quem viu ela de perto não tinha mais cabelo. E eu sei que aí tiraram todos os remédios dela para o corpo dela falar, porque não conseguia fechar um diagnóstico, não era o câncer que estava fazendo aquilo. E a Bia foi diagnosticada com lúpus. E o lúpus enferidou a boca dela, que ela não podia falar, caiu o cabelo e a menina precisou de transfusão de sangue, uma loucura. Nós não tivemos Natal ano passado. Dia 23 de dezembro, a Bia não conseguia ficar de pé, ela não tinha força, precisou tomar sangue, aquilo, falei, Deus, amém. Só que, de lá para cá, o dia que Deus usou a cura interior para, não é psicologia não, a cura interior, o Espírito Santo. E essa menina começou a repensar a vida dela, porque a gente sabe que essas doenças autoimunes são doenças que não têm um diagnóstico certo, né? Elas são de fundo emocional. E eu comecei a trabalhar com ela, enfim. Ela tem melhorado a cada dia, e a Bia quer ser mãe. E todos falam, mas ela vai poder? Porque ela tem lúpus. Eu falei, eu não sei se ela tem o lúpus, mas foi o lúpus que fez descobrir o câncer. E como o lúpus já fez a parte dele, agora ele pode ir embora. A Bia faz exames direto, mas a semana passada ela nos deixou muito preocupada. Como é que chama o exame? FAM? Ela fez um exame chamado FAM, que tinha que dar 0. 0, deu 1.200, 1.280. Quando nós pegamos, ela foi numa médica, a médica falou, Bia, eu nunca vi isso. Eu não vou nem pôr a mão em você, eu não vou te consultar. E nós ficamos firmes no Senhor, a gente não se preocupa, tanto é que eu nem comentei, meu marido, então, faz nem cosquinha nele. E ontem a gente foi no melhor reumatologista que tem atendido a Bia, e quando ele viu o exame, ele falou, nossa, que maravilha! Eu fui uma outra médica, não quis nem pôr a mão na menina. Isso significa que você não tem lúpus. Eu falei, meu Deus! Aleluia! A Deus, né? Seja toda a honra e toda a glória. Quando ele viu o exame, ele falou, Bia, o lúpus não dá isso daqui. Você tem uma doença mista, é uma doença autoimune, mas é muito melhor ter ela do que ter o lúpus. E mesmo que você tivesse o lúpus, é uma doença, o seu lúpus é leve, porque já investigou coração, já investigou rim, porque ataca, a doença existe. E a Bia nunca teve nada. A Bia sempre foi atleta. E acontece que eu não tenho como provar ainda, mas
de terça-feira passada. Amém? Hoje eu já fiz muita coisa errada na face dessa terra. Eu não falei para vocês que está no meio aqui, ó. Ou é misticismo, bruxaria, feitiçaria, ou é derramamento de sangue. A gente se envolve com tudo. E a conta chegou para pagar na geração da minha filha. É algo extraordinário. O médico ficou pasmo. Tem lá o exame, está lá em casa, se quiser, está no celular dela. E todos os marcadores do lúpus caíram e alguns... Não é que entrou em remissão. Não existe. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Amém? E vocês continuam orando, porque a Bruna vai me dar um neto do olho azul de novo. E agora é menina. Tá bom? A Bia vai me dar muitos. Mas a Bruna. Porque o negócio é com a Bruna. Com ela eu sei que já está tudo certo. Ela quer neto, quer me dar netos. Mas a Bruna parou, né, gente? Meu Deus, amém, filha. Deus abençoe. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, por favor. Ezequiel capítulo 21, versículo 21. Você sabe o que significa oráculo? Oráculo era uma coisa assim que eu ficava vidrada antes de me converter. Nossa, eu achava aquilo o máximo, ter um oráculo. E você sabe que onde abunda o pecado, superabunda o poder, né? E eu gosto de mexer com essas coisas. E eu quero trazer para vocês o que significa oráculo dentro da palavra de Deus. Mas fora da palavra de Deus, se você consultar o Google, um dicionário, ou pessoas místicas aí fora, elas vão te responder. Oráculo significa uma previsão do futuro. Ou uma pessoa, ou uma entidade que faz a previsão. E ela também pode indicar a vontade. Oráculo, ele pode indicar a vontade ou uma palavra que venha de alguma divindade. Amém, gente? Vamos ver isso dentro da palavra de Deus. Como é que funciona um oráculo que não é no meio do povo de Deus? Deixa eu ver essa tradução. Isso. Porque o rei de Babilônia parará na encruzilhada, no cimo dos dois caminhos. No cimo dos dois caminhos para fazer adivinhações. Aguçará suas flechas, consultará as imagens e atentará para o fígado. Difícil, né? Quando você lê fora do contexto. Mas eu não vou entrar no contexto, eu vou só explicar o que esse rei estava fazendo. A palavra de Deus diz que ele tinha que ir para um lugar. Isso faz tudo parte de uma profecia que Deus estava falando com Ezequiel. E diz que quando ele chegou na frente do caminho que ia para cá, uma encruzilhada, né? Onde se faz obra de feitiçaria. E é isso que ele fez. Quando ele chegou lá de frente para a encruzilhada, que tinha caminho para a direita e caminho para a esquerda, ele não sabia qual decisão tomar. Ele não sabia para qual caminho ele ia. E o que ele fez então? Ele pegou as suas flechas e começou a balançar as flechas, para ver para que lado que a flecha tal indicaria. Se indicasse para a direita, como indicou para a direita, ele foi. E a direita seria Jerusalém. Mas como as flechas agitaram e indicaram a direita, ele entendeu que o certo seria ele para ir para a direita. Mas ele tinha que confirmar esse sinal. Então o que ele fez? Além disso daí, ele consultou as imagens. E quando ele consultou as imagens, não fala aqui, mas ele consultou um fígado. Fígado de quem? De um animal. Mas de qual animal? Do animal que ele levou e matou ali em holocausto aqueles deuses. Então naquela encruzilhada, ele matou o bicho, porque era a cultura de alguns reinos pagãos, eles consultaram o fígado, as entranhas de um animal, para saber qual era a vontade do seu Deus para ele saber que caminho que ele tinha que ir, e ele pegou para a direita. Então eu pergunto para vocês, quem era o oráculo deste rei?
Quem era o oráculo deste rei? Vamos indo. A verdade é que o oráculo, ele é uma ferramenta ou um intermediário que acessa respostas dadas pelas divindades. Deus ou os deuses não são oráculos. Oráculos são os intermediários, quem você consulta para ouvir a Deus ou as divindades. Entenderam? Então vamos lá. E ainda que eles sejam mais conhecidos por prever o futuro próximo, quem? Os oráculos, na verdade estão muito mais relacionados às respostas de questões específicas da vida de quem está acessando aquele oráculo. Então, para que vocês entendam a palavra, eu vou contar uma historinha para vocês. Diz que uma mãe ficou grávida. E ela soube através de um oráculo que o filho que ela daria à luz seria um menino muito especial, seria homem. E seria muito especial aquele menino. E por ser especial demais, suscitaria muitos inimigos na vida dele. Então ela teria que, depois que a criança nascesse, não sei qual a idade que aconteceu isso, ela teria que mergulhar aquela criança num rio chamado Lethe, Lethe. E quando ele mergulhasse aquela criança ficaria com um corpo invulnerável. O que é ficar com um corpo invulnerável? Significa que ninguém conseguiria matá-lo. Ele não sofreria agressões físicas. Por quê? Porque ele teria o corpo fechado. E a mãe fez o que o oráculo pediu. E a criança nasceu, a mãe fez o ritual, e o menino começou a crescer, e de fato, muito especial. Diferente dos outros meninos. E ele foi crescendo, e ele adquiriu amigos, e adquiriu inimigos. Só que um inimigo em específico queria matá-lo. E o cara fazia de tudo para matar esse jovem, e ele não conseguia. Uai, o que esse menino tem de diferente? Então o que vocês acham que esse homem fez? Foi consultar um oráculo. E o oráculo contou para ele o que é que aquele rapaz tinha de diferente. Sabe por que ele é diferente? Porque a mãe dele mergulhou ele no rio assim. Só que ele não é totalmente invulnerável. Ele tem um ponto no corpo dele que é vulnerável. E eu vou te falar qual é. E falou, igreja. E falou. O diabo fala, sabia? O diabo esconde documentos e depois você vai lá no benzedor e ele diz para você: o documento está no lugar tal. Aí a pessoa fica vidrada acreditando. É claro, foi ele que escondeu. Ele fala do futuro? Não, ele arrisca, né? Ele arrisca, porque o futuro pertence a Deus, só Deus sabe. Mas como a pessoa não sabe, então ela acaba acreditando nos outros deuses e entristecendo a Deus, fazendo o que é mal perante Ele. Aí ele contou onde era o ponto vulnerável daquele rapaz. O cara vai, pega uma flecha com veneno e atira. De quem que eu estou falando, igreja? Aquiles, mitologia grega. Esse aqui é o Aquiles, esse aqui é uma menina. Eu falei para trazer homem, me trouxeram uma menina. É a Dani, para variar. A foto era um homem. E me falaram para me pegar o teu filho, mas eu não vou fazer isso com o teu filho. Gente, a mãe de Aquiles pegou a criança. Ó, aqui é a margem do rio, tá bom? E ela mergulhou a criança. Só que ela cometeu um erro. Vocês sabem qual foi esse erro? O lugar que a mão dela ficou, a água não passou. Ela interpretou errado o oráculo. O oráculo falou a verdade para ela. Mas ela tinha que entrar. Sabe quando você pega bebezinho dentro da piscina e faz a criança fica toda... Segura o bebê, por favor. Não. Gente,
a mulher interpretou de uma outra maneira o oráculo. Ele disse para mergulhar o bebê, ela mergulhou, mas ela ficou com a mão segurando. E quando ela ficou com a mão segurando, o ponto que não fechou foi o quê? Foi o calcanhar. Coloca para mim a imagem, Tiago, por favor. Aleluia. Foi exatamente o que aconteceu com Aquiles. E como que chama o nome do inimigo? Vocês lembram? Paris. Paris, né? Mas com um acento. Paris. Paris era o arqui-inimigo de Aquiles. E ele sabia qual era a perna. Ele sabia qual era o lado certo do calcanhar. E ele lançou uma flecha, porque ali não é ponto vital. Ali não mata ninguém. Mas o veneno que estava na flecha o matou. Conseguiu entrar dentro dele. Na verdade, Paris fez com Aquiles da mesma maneira que a Grécia os gregos estavam fazendo com Troia, né? Na hora que eles mandaram o cavalo. Oco por dentro, de madeira, oco por dentro, como um presente. A hora que o cavalo de Troia entrou dentro daquele lugar fortificado, que ninguém conseguia entrar, que era Troia, à noite, quem é que sai de lá de dentro? Os guerreiros gregos, né? E destruíram Troia. Destruíram. O Mar Pérsico fez a mesma coisa. Ninguém consegue entrar dentro de Aquiles. Ninguém consegue. O homem é uma fortaleza. Mas pelo calcanhar, um pedacinho só, eles destruíram Aquiles. E eu quero dizer para vocês hoje que nós temos um arqui-inimigo. E ele se chama diabo. O diabo, ele não tem flechas, mas ele tem dardos. E a palavra de Deus diz que os dardos do diabo são inflamados, ou seja, tem veneno. Quando o dardo entra, é como se fosse uma ferpa. Você passa a mão na madeira, assim a ferpa entra dentro de você, mas ela leva dias para que aquilo possa infeccionar. Do diabo já entra com aquela infecção, já entra te envenenando, já entra fazendo assim maior destruição dentro da sua vida. E a única maneira que nós temos para evitar isso é conhecendo os nossos pontos fracos. É conhecendo aonde nós somos vulneráveis. Então é mais fácil vocês falarem para mim meus pontos fracos do que eu mesma observar. É mais fácil eu falar para aqueles que estão perto de mim, seus pontos fracos, do que para que você mesmo possa se autoanalisar. Você tem que estar muito em Deus, querendo muita libertação para que você olhe para dentro de você mesmo. Porque geralmente a culpa é da Eva, né, igreja? A culpa é sempre do outro. É o outro que me faz isso, é o outro que fala isso, é o outro que deixou de fazer, é o outro, e nunca olha para dentro de você mesmo. E a palavra de Deus diz que nós temos, sim, armas para evitar que os nossos pontos vulneráveis fiquem expostos. Amém? Salmo 91 ainda tem um versículo que diz assim, ó, debaixo das tuas asas. Vocês lembram disso? Todas as vezes que eu vou mexer com libertação, eu falo para Deus, Senhor, me coloca debaixo das tuas asas, para que Satanás não encontre vantagem sobre a minha vida. Porque dizer que eu e você não temos pecado, só falar e pensar assim, nós já estamos pecando. Então estar debaixo das asas do Altíssimo é ficar escondido até que a gente se fortaleça em alguma área, para que o diabo não encontre vantagem e venha com seu dardo inflamado. Então eu quero, por favor, que vocês abram a palavra de Deus no livro de Efésios. Efésios capítulo 6, coloca o versículo 12, por favor. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Efésios 6, versículo 12. Acharam? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo mau, deste mundo tenebroso.
Ali diz contra príncipe das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Resumindo, a nossa luta não é contra nenhum ser humano. A nossa luta é contra o diabo e os seus demônios que estão nas regiões celestes. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que estejais firmes contra as astutas ciladas do maligno. Amém? A armadura de quem? De Deus. Porque nem isso nós temos. Nem isso, se a gente tentar fabricar com o nosso próprio raciocínio, com nossa própria maneira de pensar, nós vamos conseguir. A armadura é de Deus. O versículo 14, por favor. Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. 15. E calçando os pés com a... Eu já tenho a maneira aqui que eu oro, eu olho ali, aí dá uma... E calçando os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual eu posso apagar todos os dardos inflamados. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, com letra maiúscula. Significa que é o Espírito Santo de Deus, que é a palavra. 18. Orando em todo o tempo, em toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Uai, santos? Aquelas idolatrias, aquelas estatuetas? Não, santos somos nós. Não somos o bastante, mas santos são todos nossos irmãos em Cristo espalhados por essa terra. Amém? Versículo 20. Aliás, 19. Por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com a confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixatriz. Vocês, homens embaixadores, em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Tá, vamos resumir isso tudo, traduzir tudo que vocês acabaram de ler. Tomai todos a armadura de Deus para que possa permanecer livres contra as astutas ciladas do maligno. Se a hora que eu sair daqui da igreja, vocês planejarem uma cilada contra mim, eu vou descobrir? Possivelmente não, só se Deus quiser me mostrar. Então o diabo, ele não faz nada que você esteja esperando. Ele atua através de cilada. E ele te pega no seu ponto vulnerável. Então a palavra de Deus diz que nós temos um capacete, temos uma couraça, temos um cinturão, temos uma sandália, temos uma espada e temos um escudo. O negócio é tão bravo em relação a esses dardos inflamados do maligno, que além do capacete ainda precisa de um escudo. Então vocês veem que o negócio não é brincadeira, né? Amém? Quando o diabo percebe que mesmo com as armaduras, mesmo em oração, mesmo buscando a Deus, a gente dá um vacilo, ele vem para cima com tudo. Com tudo, igreja. Deixa eu ler aqui o que eu anotei aqui. Se por acaso o seu vacilo, o seu ponto de vulnerabilidade for os seus olhos, se os dardos inflamados do maligno entrar nos teus olhos, ele vai provocar você. Com o que, pastora? Com figuras lascivas. Trocando em miúdos, você vai estar olhando onde você não deve. Você vai estar olhando em pornografia. Vai excitar você a fazer uma coisa que você não deve, não pode. Por que eu não posso, pastora? Lógico que pode. A vida é sua, a decisão é sua. Eu estou falando das consequências que vêm depois. Entenderam? Então, quando os dardos inflamados estão nos teus olhos, pelo amor de Deus, homens, o negócio é pior com vocês. Toma cuidado para onde vocês olham. É ponto vulnerável, o diabo sabe disso. E se for nos ouvidos?
Ele o atingirá com conselhos errados ou com conversas que só vai te levar a arrumar problemas. Entenderam? Eu não sei se o seu ponto vulnerável é o seu ouvido, eu não sei. É para isso que tem o capacete. E se for a sua língua, ele a moverá para falar mal e produzir danos a terceiros. E se for os seus pés, ele o moverá para fazer você frequentar lugares onde nem os anjos de Deus podem entrar, viu? Só se Deus mandar mesmo. E assim por diante. Agora, está escrito na Bíblia essa palavra oráculo? Perante a palavra de Deus, o que é o oráculo? Então vamos lá, 1 Pedro 4, versículo 11. Espero estar na mesma tradução da Shed. Quem tem Bíblia Shed aqui? Se for na Shed, vai estar. Não, essa tradução aí não dá não. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Em qual Bíblia está escrito assim? Levanta a mão, por favor. Não, fica de pé, porque assim fica mais fácil as pessoas verem. Porque fica de pé quem tem a Bíblia que está escrito oráculo. Sabe por que eu peço para ficar de pé? Porque não é só a minha Bíblia, eu não estou manipulando ninguém, está escrito. Amém? Ali está traduzindo o que significa o oráculo. Pode sentar, por favor. Então, está escrito assim: se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio, pelos séculos dos séculos. Então, baseado nesse versículo aqui, quem é o oráculo aqui? A palavra ou Deus? A palavra. Deus é Deus. Ele é o dono da palavra. É a Ele que o oráculo está consultando. Quem está transmitindo a vontade de Deus é que é o oráculo. E quando a palavra de Deus é consultada, significa que você está consultando o oráculo de Deus. Entenderam? Amém. Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 16, versículo 23. Vamos ver mais um pouco dentro da palavra. Acharam? Segundo Samuel, capítulo 16, versículo 23. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como respostas de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel tanto para Davi quanto para Absalão. Naquela época, tanto Davi como Absalão consideravam os conselhos de Aitofel como se fosse a palavra do próprio Deus. Quem é o oráculo aí? Aitofel. Porque ele é que está transmitindo o conselho de Deus para quem foi consultá-lo. Entenderam? E hoje nós temos oráculos de Deus nessa terra. Nós temos a palavra de Deus e temos seus servos. Amém? Você é um oráculo. Você tem a palavra de Deus dentro de você para dar para aqueles que estão passando por agonia, por algum problema. Você tem a resposta de Deus para dar para aqueles que precisam. Amém? Agora, quem que é Aitofel? Só para vocês se situarem um pouquinho. Aqui na minha Bíblia eu acho legal porque diz assim, ó, o conselho que Aitofel dava naqueles dias. Naqueles dias Aitofel estava firme com o Senhor. Mas sabe quem é Aitofel? É o pai de Urias, que Davi matou. Quem era o conselheiro de Davi? Aitofel. Aitofel ficou louco e lá na frente arrumou a maior cilada para Davi. Foi Aitofel. Por quê? Porque você matou. Eu não sei se ele era pai de Urias, não, que Urias eu acho que não era judeu. Ou era pai de Betseba.
Eu só sei que o negócio ficou feio para o lado de Davi. Aquele que era oráculo de Deus, deixou de ser. Oráculo uma vez oráculo, sempre oráculo, não sei lá no mundo. Mas com o Senhor precisa ter o quê? Obediência e decisão de servir a Deus acima de todas as coisas. Amém, igreja? Entenderam o que é oráculo? Só que hoje, vocês estão aqui, vocês que passaram por tudo que passaram nesses dias, que fizeram o maior investimento da vida de vocês, estudando a palavra, passando pelaquela expiação que vocês passaram terça-feira, de Betseba. Urias não era. Urias não era porque ele não, com certeza não era. Urias era de fora. Vocês que passaram por expiação, vocês estão totalmente libertos e livres para pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda nos diz, o oráculo de Deus nos diz, que tudo que nós pedimos no nome de Jesus será nos dado, desde que nós dermos frutos, e os nossos frutos permaneçam. Que frutos são esses? Só o meu testemunho? Não. Se você ler o contexto, frutos ali são almas. O mês que vem tem revisão de vidas. Às vezes é seu pai, é sua mãe que está precisando ouvir a palavra de Deus. Às vezes são seus irmãos. Às vezes são seus amigos. Às vezes você sabe de alguém que está precisando de uma palavra de Deus e você tem vergonha. Você não tem coragem de falar. E o Senhor está te dizendo, vai, você é minha boca. Vocês são os meus olhos, vocês são os meus ouvidos. Vocês são os meus pés. Aonde você for, tem anjos te ajudando. E quanto mais você dá, mais você recebe. Mais bem-aventurado é aquele que dá do que recebe. Vocês estão achando que é só dinheiro? Não, é princípio de Deus. Aquele que mais dá amor, é o que mais recebe amor. Oh, meu Deus! Por isso que aquele moreno em casa é muito mimado. Aquele que mais dá alegria, aquele que mais estuda, aquele que mais investe, aquele que mais prega. Vocês estão entendendo, igreja? Não tem como vencer a Deus, mas bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Amém? Vamos ficar de pé, por favor? Eu quero que vocês guardem essa frase que eu vou deixar. Se vocês quiserem, em nome de Jesus, fazer a obra de Deus, conquistar as coisas que vocês querem, sempre vai ter um Parsis, né? Porque o Parsis é a figura do diabo. Sempre ali com os dardos inflamados dele. Tudo que você quiser, tudo lhe é concedido. Tudo. Não tem impossível para aquele que crê. Não tem impossível. Então tudo que você precisa, sempre vai ter um inimigo ali segurando, puxando, tentando ficar com aquilo que é teu. E isso sim, aquilo que é teu ainda pode até estar na mão de outra pessoa. Tudo que precisa chegar na sua mão, às vezes você vai ter que passar pelo diabo. Porque ele é o nosso arqui-inimigo, ele não quer de jeito nenhum que a gente fique bem. Então, guarde bem isso. Para enfrentarmos a luta contra o nosso adversário e acusador, precisamos constantemente consultar a Deus através da sua palavra. E não esquecer, jamais negligenciar que nós temos pontos vulneráveis. Não, eu estou em Cristo Jesus, aleluia, eu não preciso fazer mais nada, Deus faz tudo para mim, eu não preciso vigiar, eu não preciso ficar me observando, eu não preciso ficar tomando cuidado com o que eu falo, não, eu sou crente. Para com isso. Consulte a Deus em tudo, a palavra dele, e fiquem ligados no seu ponto vulnerável. Amém? Gostaria que vocês fechassem seus olhos para a gente falar com Deus agora, em nome de Jesus. Pai,
Só o Senhor sabe se há em nós um ponto vulnerável. Talvez nem Aquiles soubesse. Talvez nem Davi soubesse que aquele dia ele iria cair em tentação. Pai, no nome de Jesus, nós estamos reunidos aqui e pedimos para que o Teu Espírito Santo nos ajude a olhar para nós mesmos e que a gente possa descobrir em nós algum ponto vulnerável que vai nos trazer problema, que vai nos trazer alguma dificuldade. E eu te peço, em nome de Jesus, coloque em nós as tuas armaduras. Nós tomamos posse agora, Pai, do capacete da salvação, da couraça da justiça, do cinturão da verdade, das sandálias do evangelho, da preparação da paz, do escudo e da espada do Espírito, que é a sua palavra. E que no abrir das nossas bocas seja nos dado a ousadia, a intrepidez para falar da tua palavra. Senhor, abençoa. Nós estaremos orando em todo o tempo em súplica por todos os santos, em nome de Jesus. Fazemos isso para que a gente possa estar firmes contra as ciladas do diabo. E o que mais me teme, Pai, é que quando o Senhor traz uma palavra desta para a igreja, é porque alguns aqui vão cair nas ciladas. E eu quero declarar em nome de Jesus, que você consiga estar com seus olhos, ouvidos, boca e os pés firmes na palavra do Senhor. Aleluia. Adriano, irmão da Janaína, olha para cá, filho. O Senhor está mostrando para mim uma cilada para você essa semana. Ele disse que abriu um buraquinho aí dentro do teu coração, e esse buraquinho, cada dia que passa, está crescendo mais. Se você não se livrar desses sentimentos ruins, eles vão te matar, e mesmo você estando na igreja. Então esse buraco, não pense que mulher completa, não pense que qualquer outra coisa completa. A única coisa que nos completa é o Senhor. Ninguém salva ninguém, ninguém pode cuidar de ninguém, a gente não é Deus. Então cuidado, tem uma baita de uma seta mirada para você. Levanta a sua mão, por favor. Eu quero declarar, igreja, levanta a mão. O negócio é sério. Eu quero declarar que toda arma forjada contra você, mesmo que ela dispare, mas ela vai errar o alvo. Ela não vai acertar o teu coração. Porque agora o Senhor está te dizendo, cuidado, teu coração está vulnerável. Amém? São semanas que o que tiver na igreja, o que você puder fazer de ler a palavra, porque quando a gente lê a palavra, ela nos fortalece, e é verdade, porque está escrito que só a palavra limpa alguém. Amém? Eu ouvi louvor, tudo é bênção, mas você se firma na palavra, porque é a palavra que limpa a vida de uma pessoa. Deus está falando para você, toma cuidado essa semana. Amém? E se já tiver alguma coisa aí dentro da tua mente, em nome de Jesus, que caia por terra. Glória a Deus. Fecha os olhos, igreja. Racanta labassuri canta lamanaias. Ora canta lamanaias, suricanta labás. Pai, no nome de Jesus, envia os anjos do Senhor nesta igreja, Pai. Que os anjos do Senhor estejam andando no nosso meio, Pai. Que Ele toque em nós, que a gente possa sentir, Pai, até a asa do anjo passando, Pai. No nome de Jesus. E esteja quebrando toda a arma forjada que está apontada para cada um de nós nesta igreja. Cada um que está aqui é muito especial. Assim como Aquiles foi para a mitologia grega, nós somos para esta geração. Somos um povo especial, um povo abençoado. E é por isso que nós temos amigos e inimigos. Mas no nome de Jesus, os nossos inimigos não são seres humanos. Qualquer pessoa que se levantar contra vocês esses dias, para tirar você do sério, para te humilhar, para te fazer chorar, lembre-se, a sua luta não é contra carne nem sangue. Você só diz, eu amo você. Ou então sai de perto, não fica perto, porque você sabe que é o diabo que está usando aquela vida.
Senhor, nos fortalece, nos preenche, nos dá a interpretação correta da tua palavra, do teu oráculo, para que a gente jamais leia e interprete errado e acabe fazendo errado o que deveríamos fazer certo. Nos visita, visita a sua igreja, Pai. Nos dá força, Senhor. Nos coloca na hora certa, no lugar certo, com pessoas certas. Foi isso que você pediu. Senhor, abre uma porta. Sim, o Senhor vai te abrir essa porta. E Ele vai te colocar de frente dela, para você não errar essa porta. Amém? Glória a Deus. Vocês recebem essa palavra? Eu também recebo. Então vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória a Deus, igreja. Era para me chamar vocês aqui à frente, ungir vocês, orar com vocês, mas eu não posso ainda. Não posso nem pedir para você sair abraçando. Só o Gui que pode abraçar a esposa dele, o Silveira, nem a Mona Lisa está ali. Ô Cássio, tem coral esse ano, hein, Cássio? Esse ano nosso coral está top, viu, gente? Quem quiser participar, fala comigo, com a Lília, porque o negócio baba esse ano. Glória a Deus. Igreja, nós estamos encerrados. Terça-feira que vem, se Deus quiser, a gente começa outro estudo. Estou orando a Deus para saber se é aquele. Mas terça-feira que vem a gente vai estar aqui firme e forte. Deus abençoe a todos. Uma excelente noite para vocês. Amém.